No primeiro vídeo do canal, descreveremos como evitar bagunça, como esta. Imagine encontrar sentido no meio desta confusão. Existe uma forma simples de identificar condutores em um emaranhado de fios e cabos dentro de uma caixa, pela cor de seu isolante, ou seja, de sua capa. Estas cores podem indicar a função deste condutor. Isto é o mesmo de saber onde este condutor é ligado e de onde ele vem. Veja que a um conector estão ligados um certo número de condutores. Cada um tem uma cor. Cada um destes condutores possui uma função diferente. Devemos associar cores distintas a funções distintas. Podemos afirmar também que cada um destes condutores está ligado a um dos pinos do conector. Assim, também podemos associar cores distintas, AOS, condutores ligados a conectores de pinos numerados. Se observarmos bem, entretanto, o número de cores disponíveis é limitado. Iniciando, por exemplo, com marrom, depois com vermelho, laranja, etc., depois as cores se repetem novamente. Se ligarmos a cor à função do condutor, não haverá cores suficientes para distinguir cada função. Neste caso, portanto, é melhor que os condutores tenham sua cor indicando a numeração do pino no conector ao qual estão soldados. O maior conector define as cores, conforme sua numeração ou sua função. Os menores conectores seguem a indicação. Uma norma foi criada para ajudar nestas decisões. As vantagens de estabelecer uma norma são muitas. Dentre elas estão: não precisamos sempre pensar sobre isto novamente. Todas as vezes que nos depararmos com os condutores coloridos, saberemos sua função, de onde vêm e para onde vão. Podemos ter segurança no que estamos fazendo, pois todos também entenderão. Vamos ver esta norma sobre cores de condutores, para várias aplicações. Em 1997, escrevi uma normatização procurando unificar procedimentos para projetos elétricos e eletrônicos. Ela inclui as definições de cores de condutores e cores de indicadores luminosos, dentre outros procedimentos padrão. Tudo é consolidado nesta norma. Definição das cores para indicadores luminosos, passando pela definição de cores em condutores em cabos e fios, por número ou por função, até regras para documentação de conexões e regras de instalações e projetos. Esta é apenas uma sugestão de critério para a identificação de condutores, em consonância com a maioria das normatizações conhecidas. Cada um deve adotar aquela que é prevista para sua região ou país. Como dito, podemos atribuir cores a condutores por dois critérios, por numeração ou por função. Na tabela 1, temos como são atribuídas as cores por numeração. Cada cor corresponde a um algarismo. O preto corresponde a 0, o marrom corresponde ao 1, o vermelho corresponde ao 2, o laranja corresponde ao 3, o amarelo corresponde ao 4, o verde corresponde ao 5, o azul corresponde ao 6, o roxo, ou violeta, corresponde ao 7, o cinza corresponde ao 8 e o branco corresponde ao 9. Nas décadas as cores se repetem, de modo que o preto se repete no 10, no 20, no 30, o marrom se repete no 11, no 21, no 31 e assim sucessivamente. Geralmente, os números de condutores são definidos pela numeração dos terminais dos conectores, prevalecendo a numeração do maior conector. Desta forma, na figura mostrada, prevalece a numeração correspondente à do conector à direita, por ter mais terminais. Desta forma, por exemplo, os três condutores ligados aos terminais 1, 2 e 3 do menor conector, embaixo à esquerda, estarão sucessivamente nas cores azul, roxo ou violeta e cinza.
Observe, estas cores correspondem aos terminais 6, 7 e 8 do maior conector. Neste caso, não importa a função desempenhada pelo condutor no circuito. No entanto, mais à frente vou mostrar como se faz para tornar as cores um pouco mais condizentes com a função, mesmo usando o critério de numeração. Usar cores associadas à funcionalidade da conexão exige estabelecer um padrão facilmente assimilado por todos. Quem trabalha com eletricidade aprende que geralmente a cor vermelha é associada ao polo positivo de uma bateria e que o preto é associado ao negativo. Temos um ponto de partida. Quando falamos de baterias, estamos falando de corrente contínua. A partir do positivo e negativo de alimentação, precisamos definir quais outros sinais são comuns em circuitos eletrônicos de corrente contínua. Temos entradas e saídas, tensões negativas, terra ou massa, tensões reguladas, etc. A tabela 2 apresenta a atribuição padronizada para a corrente contínua. Vemos que algumas cores são atribuídas a funções bem específicas. São elas, o preto e o marrom, para o negativo, vermelho para o positivo, amarelo para a entrada de controle de sinal, verde para a terra real, azul para alimentação negativa ou roxo, ou violeta, para comando negativo e o cinza, para saída de controle de sinal. As cores laranja, azul marinho, rosa e branco podem ser associadas a mais de uma ou a qualquer funcionalidade. Isto dá liberdade de escolha, ao mesmo tempo que permite alguma lógica na escolha das cores. Outro critério para atribuir cores às funcionalidades é não ter muitas funcionalidades, senão usar condutores de uma só cor, quando não há perigo de haver confusão. Como disse antes, podemos manter os critérios de numeração e de funcionalidade coincidentes, sempre que possível. Como fazer isto? Repare que, ao atribuirmos cores pelo critério de numeração, se colocarmos as funcionalidades em um conector de modo que as cores correspondam nos dois critérios, seria o ideal. Assim, em um conector, pode ser interessante definir o pino 1 sempre como negativo da alimentação, recebendo o condutor marrom, e o pino 2 sempre como positivo da alimentação, recebendo o fio vermelho. Isto se chama priorização. Examinando a figura 2, no alto da tela, podemos observar que foi usado o critério de numeração, seguindo o conector da esquerda, que é maior. Ao mesmo tempo, observamos que as funções GND, negativo, e VCC, positivo, recebem os condutores respectivamente preto e vermelho, o que coincide em qualquer dos critérios. Em se tratando de correntes alternadas, geralmente estamos lidando com tensões de 127 a 220 volts e com uma alta potência disponível, podendo fornecer correntes capazes de danificar qualquer circuito eletrônico e até de eletrocutar uma pessoa facilmente. Todo cuidado é pouco. Neste caso, a atribuição de cores a condutores segue exclusivamente o critério da funcionalidade. A tabela 3 apresenta as cores associadas a funcionalidades em corrente alternada. Da mesma forma que para a corrente contínua, algumas cores são dedicadas. O preto ou o marrom é atribuído ao condutor neutro, o vermelho à fase única ou à fase número 1, o amarelo à fase número 2, o verde ao aterramento, o azul ao retorno de interruptores e o branco à fase número 3. Cores que podem ser atribuídas livremente a outras funcionalidades. O laranja é atribuído à fase controlada, aquela que passa por um dispositivo de comutação, mas pode ser usado para outra finalidade, assim como o azul marinho, rosa, roxo ou violeta, e o cinza que podem ser usados mais livremente. Por exemplo, na ligação de circuitos three-way, four-way ou any-way, ou ainda em comutações diversas em quadros de controle com contactores. Os fios vermelho, amarelo e branco podem ser usados para distinguir livremente as fases em circuitos polifásicos, caso a sequência de fase não seja essencial. A norma ainda define outros critérios de atribuição de cores a cabos para telecomunicações, cabos de pares trançados, etc. Mas não vamos tratar disso agora. No próximo vídeo, vamos tratar de indicadores luminosos, ou seja, quando colocamos luzes que sinalizam alguma coisa em nossos circuitos. Este foi o primeiro vídeo do canal. No próximo,
Vou mostrar como escolher cores para indicadores luminosos e como estes indicadores devem se comportar, dependendo do que querem informar ao operador do circuito. Até lá, e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal.